Fala pessoal, aqui é o Antônio Ives e mais um vídeo do canal Chama a Torcida, falando agora do que rolou nessa penúltima rodada do Campeonato Piauiense. Isso mesmo, já estamos na quinta rodada do Campeonato Piauiense. Os jogos estão ficando mais acirrados, todos os times querem buscar uma vaga para a próxima fase e é justamente disso que vamos falar nesse vídeo. Então já deixa o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo porque já se inscreve logo, já deixa o like, ativa o sininho e vamos nessa. E para falar dos jogos que ocorreram nessa rodada, nada melhor do que começar com o que ocorreu lá em Piripiri, na Arena Taquatiara, entre a partida válida entre 4 de julho e Picos. Um jogo que teve muitos gols e que vamos ver muito mais do que aconteceu nessa partida. O jogo foi bem acelerado logo nos 2 primeiros minutos, com o gol de cabeceio do Edson Marques, que já abriu o placar bem no comecinho da partida. Contudo, mesmo com a derrota parcial do Picos, ele não deixou se abalar e conseguiu buscar o gol de empate, logo no finalzinho do primeiro tempo. Em um lance de pênalti sofrido pelo jogador Samuel Vieira do Picos, o volante Caio consegue marcar o gol de empate e finaliza assim o primeiro tempo, empatado para ambos os lados. Se o primeiro tempo foi bem acirrado, quem dirá o segundo tempo, que logo nos primeiros 8 minutos, após o apito inicial, no lançamento da bola, o jogador Ed, do 4 de julho, cabeceia e marca o gol, mais um gol de desempate contra o Picos, marcando assim o placar de 2-1 parcialmente. Contudo, 3 minutos desse segundo gol, em um lance de ataque do Picos, um dos jogadores sofre a penalidade mais uma vez, e nessa vez, Levi foi para a cobrança dos pênaltis e conseguiu marcar mais um gol de empate, marcando assim, igualando tudo no 2-2. Mas pouco tempo depois, também, logo nos 18 minutos do segundo tempo, em mais uma levantada de bola, Ed surge novamente e marca, de fato, o gol da vitória do 4 de julho, marcando assim 3-2. O ritmo da partida depois se mantém no jogo e garante assim a vitória do 4 de julho e mais uma derrota para o Picos. E no mesmo tempo em que ocorria a partida entre 4 de julho e o Zangão, ocorria também o confronto entre River e Altos lá em Teresina, no Albertão, onde nesse jogo o Jacaré levou a melhor. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, nas primeiras cobranças, o jogador Brian consegue criar um lance perfeito que marca assim o primeiro gol nessa partida, dando inicialmente 1-0 para o Altos. Tanto o Galo quanto o Jacaré tiveram muitas oportunidades no primeiro tempo. Contudo, nesse momento inicial, nessa primeira etapa, o jogo encerrou-se com 1-0 parcial vitória do Altos. E posteriormente, logo nos 25 minutos do segundo tempo, o Altos consegue marcar o seu gol e sacramentar assim a vitória. Com um lance de Marcelinho pela esquerda, a bola entra nas redes e marca assim a vitória da Altos contra o River nessa primeira fase, o que aproxima mais ainda nessa disputa, tanto entre o primeiro colocado contra o segundo, acirrando mais ainda as vagas para a próxima fase no grupo na tabela A. E esses foram os jogos que ocorreram nessa quarta-feira, os jogos do grupo A, entre 4 de julho e Picos. O Gavião Colorado consegue levar a melhor e mantém-se assim na terceira posição, e Picos permanece também na quarta e última colocação do grupo A, enquanto entre River e Altos, o Jacaré consegue levar a melhor e se aproxima mais ainda, colocando risco por uma possível virada de chave logo na última rodada, que virá na sexta. Contudo, este foi o placar e a tabela final no grupo A, partindo agora para os jogos que ocorreram e que, de certa forma, acirraram mais ainda no grupo B. O primeiro jogo de quinta-feira foi justamente o que ocorreu entre Fluminense e Coriçaba, sendo entre esse jogo um dos jogos com o placar mais elástico, se não o maior, este campeão dessa edição. Considerando a situação de ambos os times nessa rodada, nessa primeira fase, pode-se considerar que o Fluminense foi bastante superior em relação à Águia de Floriano, com o primeiro gol sendo marcado também logo no início do primeiro tempo, onde, aos 9 minutos do jogo, após um cruzamento na área, Jefferson complementa e abre a placar inaugural, mantendo assim 1-0 parcialmente. E logo aos 43 minutos do primeiro tempo também,
logo no finalzinho, o jogador Henrique Alves consegue marcar o segundo gol, marcando assim uma vitória bem considerada já logo no primeiro tempo. E o segundo tempo não foi muito diferente. Aos 16 minutos, o jogador Igor Oliveira consegue já marcar o terceiro gol e facilitar mais ainda a partida para o Fluminense, onde ainda assim, em uma cobrança sofrida, que foi logo assinalada pelo juiz como pênalti, o jogador Henrique marca mais uma vez seu segundo gol na partida e o quarto do Fluminense, sacramentando assim a vitória contra o Curiçaba, que logo no final do jogo o técnico do time de Floriano acaba por se demitir, marcando assim, infelizmente, uma possível declaração de rebaixamento já do Curiçaba, tendo em vista todas as partidas que ocorreram e sequer uma pontuação, com várias derrotas sucessivas e mantendo assim a sua colocação na lanterna do grupo B. Enquanto isso, logo uma hora após o início da partida entre Fluminense e Curiçaba, em Parnaíba, no estádio Pereira ocorre o confronto às 8 horas da noite com Parnaíba e Oeirense. De certa forma, o primeiro colocado contra o segundo em uma disputa chave pelos pontos, pela pontuação e pelas vagas também para a próxima fase. O jogo começou bastante acirrado, ao ponto de haver chance para ambas as equipes. Contudo, aos 32 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio lançada pelo Bismarck, jogador do Parnaíba, o atacante Miqueias consegue cabecear para o gol e marcar assim o gol, que de fato é o único gol da partida, marcando assim 1-0 para o Parnaíba contra o Cachorro Louco. O jogo em seguida foi bastante complicado para ambas as equipes. O Parnaíba possuiu um jogador expulso, mas mesmo com um jogador a menos conseguiu manter a vitória e assim conseguir se aproximar mais ainda e colocar de certa forma um risco contra o Oeirense, que logo, uma vez em que não havia conhecido nenhuma derrota, é superado pela primeira vez nessa primeira fase fora de casa em Parnaíba. E assim finalizando também os jogos que ocorreram no grupo B, com o Parnaíba se aproximando mais ainda do Oeirense, assim como o Fluminense mantém a sua posição em terceiro lugar, também na luta por conseguir uma vaga para a próxima fase, e o Curiçaba lanterna, e teve agora o seu técnico demitido. E falado então os jogos que ocorreram tanto do grupo A quanto o grupo B, melhor falar agora então sobre a tabela, como ficou após todos esses confrontos. Vamos nessa? Pelo grupo A, o líder não se diferencia. Permanece o River com 12 pontos na tabela, com 4 vitórias e, no caso, a primeira derrota contra o Altos, 9 gols marcados e 3 gols sofridos, mantendo assim um saldo de 6. Em segundo, temos Altos, também com 10 pontos, um pouco mais próximo pela disputa da primeira posição, também com 3 vitórias, um empate e uma derrota, assim como 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, na terceira posição, temos o 4 de Julho, que nesse caso possui 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas. E por último, na lanterna, o Picos, que mantém-se assim com um único ponto, nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas. Já no grupo B, a situação também mantém-se de certa forma semelhante. O Oeirense líder, com 12 pontos, 4 vitórias e a sua primeira derrota, que ocorreu nessa rodada contra o Parnaíba. E o Parnaíba mais próximo ainda, com 10 pontos, abrindo então uma diferença também somente de 2 pontos, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. E também seguido por Fluminense, que consegue então sua segunda vitória neste campeonato e mantém ainda o seu um empate e 2 derrotas. Enquanto o Curiçaba não possui nenhum ponto, mantém-se na lanterna com 0 vitórias, 0 empates e somente 5 derrotas. E bom, feito esses jogos que ocorreram, assim como a posição da tabela, podemos considerar que, em relação ao Campeonato Piauiense, todos os clubes possuem uma folga neste período de carnaval. Assim sendo, os clubes retornarão somente uma semana após para disputar a sexta e última rodada do Piauiense. Digo que podem ser considerados somente do Campeonato Piauiense porque clubes como o River e o Altos ainda disputarão nos próximos dias a Copa do Nordeste, campeonato regional,
contudo, por esse ser um vídeo dedicado somente ao Campeonato Piauiense, consideramos que todos eles estão, de certa forma, descansados e sem nenhuma preocupação na próxima semana que virão. Assim sendo, os jogos retornarão somente nos dias 17 e dia 18. Refiro-me dia 17 porque, agora há pouco, a Federação de Futebol do Piauí lançou a alteração dos jogos do Grupo A que ocorrerão no sábado, enquanto os jogos do Grupo B permanecerão a ocorrer no domingo, dia 18. Os jogos que afirmarei agora, tanto como o estádio como as alterações, poderão ocorrer alterações, o que está sendo bastante comum pela Federação Piauiense. Em meio aos calendários dos outros torneios que estão ocorrendo paralelamente, é comum que haja alterações ou não, mas este é um dado que afirmo que se mantém até às 18 horas de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e onde até então somente houve uma alteração declarada pela Federação, que seria a alteração dos jogos do Grupo A, do dia 18 para o dia 17, onde no sábado, dia 17, no Albertão, lá em Teresina, ocorrerá a partida entre River e 4 de julho. No mesmo horário, no estádio Gerson Campos, e por uma alteração da Federação Piauiense também, no sábado ocorrerá a partida entre Picos e Altos, também às 4 horas. Em seguida, às 4 horas da tarde, no domingo, dia 18, ocorrerá a partida entre Coriçaba e Parnaíba, no estádio Tiberão Nunes, lá em Floriano. Assim como, no mesmo horário também, no estádio Gerson Campos, ocorrerá a partida entre Oeirense e Fluminense, consagrando assim a última rodada, a sexta e última rodada deste campeonato piauiense, que poderá consagrar quais são os times que acessarão a próxima fase, como os que ainda não poderão passar. E, bom, este foi o vídeo do que pode se esperar, tanto da próxima e última rodada dessa primeira fase, e das alterações que poderão vir, tanto pela federação quanto pelos outros torneios que seguem paralelos. Será que já temos um favorito para os times que passarão? Então já deixe aí nos comentários os clubes que vocês gostariam ou, de certa forma, acham que poderão passar para a próxima fase. E vamos ver nessa sexta e última rodada. Enquanto isso, fiquem ligados nas próximas notícias do Piauiense. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal. Se preferir, já pode seguir também lá no nosso perfil do Instagram. Já batemos recentemente a meta de 100 seguidores. E, antes de mais nada, muito obrigado por estarem ajudando justamente nesse primeiro mês. O perfil foi criado há pouco menos de um mês justamente para cobrir o que está ocorrendo no Campeonato Piauiense. E esse é o meu sincero muito obrigado por todo o apoio que estão dando e por estarem assim acompanhando cada vez mais. É uma felicidade estar contribuindo assim e cobrindo alguns momentos, tanto dos jogos que ocorrem no grupo A quanto no grupo B. E é isso, muito obrigado e até a próxima.